Eu quero deixar bem claro que uma campanha como essa tem muito efeito. Amém, Jesus. Porque eu creio, meu Deus, eu creio. Basta só a gente creio, pensar que o Espírito de Deus já sabe o que está passando em nossa vida, qual é o desejo do nosso coração, qual é o projeto que nós temos. Amém. E nada se esconde da presença de Deus. Antes de iniciar, eu quero louvar um hino que quando eu era jovem, assim como a irmã, a mocidade louvava, quando a gente fazia bexiga, né, na sede, lá em São Paulo. E ele fala assim: toda vez que a minha fé é provada, sinto a chance de vencer um pouco mais. Toda vez que a gente tem uma luta, a nossa fé é provada. É verdade. Porque ninguém quer passar luta. Ninguém quer passar é prova. Verdade, certo? Só que na presença de Deus, nós somos tão pequenininhos que às vezes a nossa fé se torna fraca. Certo? Então, vem a luta, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém. O texto que o irmão fez questão de escolher aqui, que está em Deuteronômio 15, 10, eu quero só acrescentar mais 2 versículos. Amém. Certo? Que está em Gênesis, capítulo 1, o verso 26. Capítulo 1, até 24, até 24, né? É Gênesis 1. Capítulo 1, verso 26. Amém, Jesus. Glória Quando a está Deus. escrito assim, ó. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém. Depois, concluindo, nós vamos lá para Gênesis 3, 19. Quando, no versículo 19, Deus falou assim, né? No suor do teu rosto. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó que tornarás. Amém. Agora vamos para aonde Deuteronômio, certo? Quando Deus, usando Moisés, através de Moisés, escreveu no versículo 10, quando ele fala assim: livremente 15:10. lhe darás, e que o teu coração não seja maligno. Quando lhe deres, por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que tu e que puseres a tua mão. Amém. Jesus. Glória a Deus. Grande Deus, eterno Pai, Senhor, meu Deus. te somos gratos por essa rica oportunidade. E eu creio, Senhor, que o teu servo já está na mão dele a bênção que ele te pede. Porque tu és Deus do impossível, Senhor. Glória a Deus. E eu creio, Senhor, porque verdade, até meu Deus. hoje, pelo fogo de vida que o Senhor me deu, Aleluia. Glória a Deus. eu nunca vi Aleluia. um justo clamar a ti e não ter Eita, resposta. glória a Deus. Aleluia. E não ter resposta, Senhor. Não, teu nome, Porque Senhor. tudo que pedir em nome do teu Filho amado Jesus, Aleluia, isto papai. será concedido para a honra e Glória, glória glória a Deus. do Pai, do Filho e do Filho e Espírito do Santo. Santo. Podemos Amém. sentar. Meus amados, os testemunhos das duas irmãs aqui é prova
que Deus opera. É prova que Deus existe. Amém, Jesus. Porque o projeto de Deus não foi feito para nem o homem nem a mulher sofrer. Porque o projeto de Deus sempre foi derramado de maneira tal que quando ele fez o seu projeto, ele fez o quê? O homem, E a sua semelhança. Então, imagine o homem e a mulher sendo a semelhança de Deus. Sabe o que é que quer dizer isso, meu irmão? Sabe o que quer dizer isso? Que toda a geração da face da terra era santa. Toda geração dali para frente, meu amado, não era para sofrer. Os filhos de Adão e Eva, a partir dali, quando Deus formou e projetou e decretou que a mulher e o homem seriam um só corpo e que encheria a terra, porque assim ele determinou, ele não seria um Deus de contradição, de fazer do barro o homem, sua semelhança, soprar na sua narina, dar o fôlego de vida e depois dizer, não, isso aqui você não vai ter filho. Seria um Deus de contradição. Fazer o homem e a mulher, dar ordem para ser fecundo, encher a terra, povoar a terra com seus filhos, todos santos, certo? E não teria enfermidade, não teria coronavírus, não teria AIDS, não teria câncer, não teria febre amarela, não teria nada. Porque toda aquela geração estava sendo preparada por Deus para ser santo, semelhando os anjos do céu. Aleluia. Só que, quando Deus fez isso, a Bíblia nos relata que antes disso, quem é que já estava aqui na terra? O abençoado. O nosso adversário. Que já tinha se levantado contra o Criador no céu e queria pôr a cadeira acima do trono de Deus. Aí Deus, É o meu. Glória a Jesus. que seria maior do que Deus. É o meu. Vê lá, pega lá. Pega aí. É o Aí, meu. Aí, o que aconteceu? Atende aí, minha secretária. Deus te abençoe. Aí, o que aconteceu? O inimigo falou, opa, esse plano tá maravilhoso demais. Eu vou pegar e destruir esse plano. E o que é que ele fez? Como ele era um anjo, e é um anjo, só que é anjo das trevas, Aleluia. certo? Ele foi e se aproximou de Eva, porque Deus não tinha falado para Eva que não era para tocar naquela árvore que dava o som da vida, né? Dava o dom. É verdade. Aleluia. E fez Eva comer. O Marcel perguntou se vai chegar em tempo de orar. Vamos chegar. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, a gente chega cedo. Viu, Marcel? Pode aguardar que a gente vai orar até as 11 horas. Deus abençoe. E programou de tal maneira para intercalar, a travar, a querer atropelar o plano de Deus. Só que Deus, como Ele é onisciente e onipresente, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que o irmão pensa, Aleluia. Ele sabe qual é o projeto da Glória a jovem, Jesus. certo? Para que assim o Espírito Santo está no nosso meio, revela. E Glória a Deus. quando ele chegou para Adão, Eva comeu da fruta e não aconteceu nada. Porque Deus não tinha falado para ela. Aleluia. Deus não tinha dado a ordem para ela, tinha dado para Adão. Oi. Você E semelhantemente, vai sabe o que a gente pode comparar? Hoje ocorre do mesmo jeito. Aí vem você sai e fala para o filho, olha, está aqui essa nota de R$100 para você pagar água e luz. É verdade. Aí a mulher vai, põe debaixo de um jarro lá, Aí, e Marcel, quando vai dá as fazer. costas, o filho vem, pega ali Amém. e vai fazer outra coisa com aquela nota. Tá Quer bom. dizer, desobedeceu. Desobedeceu. Então, o pecado original foi a desobediência, o ato de desobedecer a Deus. É tão provável que quando Adão come, a primeira coisa que ele percebe é que estava nu. Aí foram tentar se esconder de Deus.
Quantas das vezes as pessoas não tentam hoje? Engana até o pastor, porque às vezes o pastor não tem visão, não tem dom de discernimento, né? Não tem o dom de revelação, até engana o pastor da igreja e acha que Deus não está vendo, que o Espírito Santo não está vendo. Aí vira uma bola de neve, se a pessoa dentro da igreja louva, roda, rodopia, achando que é o Espírito Santo e dá um passo para frente, 3 para trás. Nunca é abençoada. Os projetos dele nunca se realizam. Aí vai querer culpar a Deus? Não, não é Deus não. Deus não quer ver ninguém sofrendo não. Deus quer sempre abençoar. Agora, a Bíblia nos deixa bem clara que quando Deus, Aleluia. certo? Aí em João 3,16, quando ele fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Por quê? Porque desde 5.000 anos, 5.500 e... Nós estamos, o ano israelita, 5.528 anos atrás, Deus tinha esse projeto para ser uma geração abençoada, que não precisava trabalhar. Mas com o ato do pecado, quando ele olhou e viu que ele estava nu, aí por que viu? Não, estão... E muita gente está assim, está vestido e achando que Deus não vê por dentro do nosso coração. É verdade. Que não vê por dentro do nosso coração. Aí quer levar com uma barriga dentro da igreja, achando que a igreja é uma sociedade, é uma microempresa. Não, é coisa séria. Verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é sério. Eita Deus. Aí o que aconteceu? Deus falou, é assim? Tá. Então eu vou te preparar uma roupa de animal, de pele de animal. Vocês vão a partir de hoje, foi que nós lemos aqui no comer, 29, viverás. Sucessual. Pronto, foi a recompensa. Deus podia simplesmente falar assim, ó, eu vou destruir esse casal e fazer um casal novo. Mas para não mostrar que é um Deus vingativo, o que é que ele fez? Vou dar uma chance. E a partir daí Adão e Eva teve que se virar. Porque Deus pôs um anjo no Éden com a espada de fogo para que ele não voltasse lá. Glória a Jesus. E a partir daí vem uma sequência cronológica, aí vem os filhos de Adão, aí vem o primeiro espírito do mal gerado após o pecado, que foi Caim. E existe, infelizmente, muitos Caim dentro das igrejas hoje. Eita Deus. Como o irmão, o projeto do irmão, o homem já se levantou para te bloquear, para travar aquilo que tu quer fazer para Deus. Mas o que Deus dá, ninguém toma. O que Deus dá na tua vida, Glória a Deus, aleluia. porque Deus é fiel. Glória a Deus. Deus pegou e determinou que de Adão e da mulher dele nasceria um que ia pisar na cabeça da serpente. Glória a Jesus. E assim aconteceu. Veio toda a descendência. Depois de Noé, veio aquela descendência até Jacó. De Jacó veio quem? As 12 tribos de Israel. E quando aquelas 12 tribos estavam no Egito, o que foi que Deus fez? Levantou um filho que estava com a sua vida já projetada para matar. Porque quando o rei egípcio viu que aquela na geração hebreia estava realmente crescendo mais do que a população do Egito, ele pôs um decreto que toda criança do século masculino tinha que ser morta. Mas mesmo assim, Deus preparou a irmã que pegou Moisés, pôs num cesto e pôs no rio Nilo. Aleluia. E desceu até que a filha do rei, Glória vendo aquela a criança Jesus. chorando, pegou. E o que é que ela fez? Se aproximou e falou, não, eu tenho uma mulher que pode tomar conta dessa criança. Aleluia. E levou para a própria mãe amamentar. Eita, Deus faz assim. Deus Aquilo que parece que está sendo um terremoto, um temporal, Deus pega, põe a mão e fala, opa, tenha calma, eu estou no controle. Aleluia. Eita, Glória a Deus. Eu estou Glória no a controle. E Moisés cresceu com sabedoria e ensinamento militar a comando dos professores egípcios. Só que quando chegou uma hora, ele
como ser humano, viu um dos seus patriotas sendo massacrado pelos egípcios, foi lá, matou o egípcio e enterrou na areia. E por isso ele teve que se ausentar 40 anos e ir para o deserto. Aleluia. Para quê? Para que lá Ele fosse. ele foi aprender a ser um pastor de ovelha com o seu sogro. E lá Deus falou com ele. Aleluia. Moisés olhando para a sarça, ela se queimando, verde, e ele não estava entendendo. Aí a voz bradou: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa, santo. Glória a Eita, Deus. glória a Deus. Moisés, Deus. já com uma Aleluia. certa idade, volta para o Egito e liberta seu povo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sobre o comando das pragas, como todo mundo conhece, que está no livro desde Êxodo até Deuteronômio, quando ele, com aquela multidão que representava as 12 tribos, certo? As 12 tribos estavam naquela multidão, com mais de 120 mil homens que empunhavam a espada. Aleluia. E imagina o restante, né? Esposa, pai, criança, certo? Então, segundo os historiadores, dá aproximadamente mais de 1 milhão de pessoas. Amém, Tá? Jesus. Porque Glória a Deus. para caminhar no deserto, tinha que passar por um processo onde muitos crentes hoje não querem passar. Verdade. Porque hoje, com toda a facilidade, as pessoas acham que Deus não está no comando. É onde muita gente perde a graça. Verdade. Perde a graça, porque acha que Deus não está no comando. Mas Deus controla tudo, meus amados. Aleluia. Deus controla tudo, assim como Glória a Jesus. a irmã tinha um projeto e o Espírito Santo usou os servos dele lá no altar e falou: olha, tu está fazendo errado. Aleluia. Deus fala com o seu povo desde essa época. Verdade. Para os irmãos terem uma ideia, quando Moisés foi ao monte, aquele povo estava tão contaminado que Deus falou assim: olha, eu tenho a terra prometida, Canaã. E o povo não acreditava. Aí, o que é que ele fez? Ele teve que passar com aquele povo no Mar Vermelho, fez o mar se abrir e o povo passar para o outro lado. E mesmo assim o povo continuava lembrando do Egito. Aleluia. Eita, Não é glória. diferente Glória a não. Deus. Hoje tem muita gente que está dentro da igreja, mas quer ficar com o pé lá É fora. verdade. No Egito lá fora. Não é diferente não. Eu costumo dizer o seguinte: Deus nunca mudou. Aleluia. A humanidade, a população do mundo é que acha que está mais esperto do que Deus. Glória a Jesus. É que pensa Glória a erradamente, Deus. achando que é mais Aleluia. perto do que Deus. Glória a Deus. Mas Deus não mudou, Deus é o mesmo. Verdade. Ele é Deus do impossível. Daquilo Glória que a você Jesus. fala, não vai acontecer isso, Deus vai e fala, acontece. Glória a Deus. Aí nós vamos ver que esse povo, durante o deserto, segundo consta fisicamente, se fosse em linha reta, irmão, em questão de 25 dias já tinha chegado na terra. Mas como Deus sondou o coração daquela geração e viu que ainda estava com seu coração voltado para o Egito, o que foi que Deus fez? Glória a Deixou Deus. 40 anos Aleluia, aqui, ó, Deus. ele rodando assim em Aleluia. círculo no deserto, Glória para a que Deus. nenhum deles entrasse na terra prometida. Glória a Deus. É tão provável, por causa da sua ira, que teve uma hora que ele se irou, Moisés viu a terra, mas não entrou. Glória a Deus. Mas Deus usou Moisés como um líder e seus auxiliares, que a ponto que, durante essa peregrinação em Deuteronômio, você vai achar que teve o ano da remissão. O que quer dizer que é o ano da remissão? Deus mandou Moisés falar para aquele povo, porque ele sabia que era 12 tribos. E cada tribo tinha uma função. Muita gente não entende isso aqui. Cada tribo tinha uma função. Qual era a função do levita? Era carregar a tenda, carregar os castiçais, carregar a pia, carregar a lona, o madeiramento e louvar. E além de louvar, tinha uma função.
que era montar a guarda. Para os irmãos terem ideia, aquele castiçais com azeite tinha que ficar a noite inteira acesa. Aí o que acontecia? Era o levita que cuidava. Só levita. Só o levita. Então tinha uma escala, igual o quartel. Ó, você vai ficar de tal hora, olhando lá, se o azeite for acabar, você vai e completa. Quando dava aquela hora, vinha outro, substituía, e assim ele mantinha a noite acordada, mantendo os castiçais acesos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, quando nesse determinado ano da remissão, que era uma espécie de... Inclusive, esse ano da remissão, sempre essa festa acontecia após a ação do dízimo. Eles plantavam, tinha uns que plantavam trigo, outros plantavam arroz, outros criavam ovelha. Então, cada um, outros era guerreiro. Por isso que o dízimo sempre existiu. Você vai ver que no capítulo 14 de Deuteronômio, ele fala bem claro, aqui no versículo, quando ele fala assim, ó, no capítulo 14, quando ele fala assim, ó, o dízimo, então verá o levita, que ele fala que o dízimo será dado antes da remissão. Quando ele fala os dízimos para o serviço do Senhor. Então, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar seu nome, comerás o dízimo do teu cercal, do teu mosto e do teu azeite. 14, 23. O irmão pode ler aí que o dízimo já estava sendo determinado por Moisés. Certo? Após 3 anos de colheita, ele levava para o tabernáculo o dízimo, as ofertas de dízimo. As primícias, né? Então, consequentemente, após 7 anos, certo? Ele determinou que tinha que ser o ano da remissão. O que quer dizer isso? É que Deus tinha visto que no meio daquela população tinha os que era mais favorável, certo? Que tinha realmente temor a Deus e não negava o dízimo, e tinha aqueles que eram negligentes. Então começou a aparecer o quê? Uma classe favorável, estabilizada financeiramente, e tinha os pobres. Então o pobre sempre existiu desde essa época, antes de Cristo. Isso prova uma coisa. Agora eu vou falar uma coisa que os irmãos me perdoem. Hoje tem certos políticos que vai na televisão dizer que vai acabar com a pobreza. Não tem condição. Isso é vender. Antes de Cristo já existia pobre. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Porque tecnicamente e fisicamente falando, um país tem que ter a classe pobre. Sabe por quê? Uma nação é como uma pirâmide. Tem o top aqui, que é as autoridades que governam a nação. No meio da pirâmide tem uma classe, que é os capitalistas, os industriários, os certos fazendeiros, certo? Que produzem em grande escala. E a base da pirâmide é a mão de obra. É o pobre necessitado que tem que trabalhar para sobreviver. Aleluia. Agora o povão não entende isso. Aí vai acreditar num político sem caráter dizendo que vai acabar com a pobreza no Brasil. É um grande mentiroso. É um grande mentiroso. Para aqui está a prova que dentro da Bíblia sempre existiu. Só que para redimir isso aqui, o que é que Moisés ensinou para aquele povo? Ensinou o seguinte: tu que está bem de vida e vê o teu irmão necessitado, empresta dinheiro para que ele possa se erguer, mas não cobre juro, não cubra juro, não vai cobrar juro com usura, como tem os bancos hoje. Não, Moisés deixou bem claro que aquelas tribos tinham que ajudar um ao outro, ao necessitado. É tão que está que quando chega aqui, nós vamos ver que no versículo 10, o que é que Deus recomendou para aquela população? Falou assim, olha, versículo 10, livremente, está dizendo livremente, não é sob pressão, darás o que o teu coração não seja maligno. Quer dizer, a pessoa que nega, já está com uma
com coração maligno. Então ele falou, você tem que dar sem maldade, sem usura. E quando lhe deres por esta causa, te abençoará o Senhor teu Deus. O Glória que a é que Deus. ocorre hoje? Muitos crentes não querem ajudar as igrejas. Ajuda muito, é verdade. São mão mirrada. É. São gente mesquinha. Aí a obra não cresce. Aí ele quer ser abençoado. Verdade. Aí ele quer ser um vaso de bênção. Aí ele quer ser um missionário. Olha, assim se tu mesmo. tem no teu coração a usura, não quer ajudar teu próximo, e o conselho está aqui. Deus mandou Moisés ensinar o povo isso aqui, irmão. O tema que o Senhor escolheu é muito grande, sabe? Porque é profundo. Só para os irmãos terem uma ideia, no Velho Testamento, nós temos 12 referências bíblicas quando Deus fala do zelo com o pobre. Tem 12 Glória referências a Deus. bíblicas. Se eu fosse entrar nessas 12 referências aqui, a gente ia dar uma vigília para explicar. Verdade. Mas aqui ele deixa bem claro que se a gente der com a mão, Com a se outra. olhar a outra, como Jesus falou, nós seremos abençoados. No Novo Glória a Testamento, Deus. o zelo de Deus pelos necessitados tem 12 referências no Velho Testamento. No Novo, quando Jesus estava anunciando o reino, nós temos 16 referências quando ele se refere aos crentes, veja bem, aos crentes que são neotestamentários diante do pobre necessário. Quer dizer, neo, é que a pessoa participa com as fraquezas, com as necessidades dos outros. Temos 16 referências bíblicas no Novo Testamento. Uma das quais, Jesus foi bem claro. Quando aquela viúva levou Aquela. a única moeda que ela A tinha, única oferta que ela tinha. e o que é que ele falou? Eis que será mais abençoado do que aquele hipócrita que veio e deu o que estava sobrando. Certo? Muita gente hoje quer comprar título na igreja. Não, eu sou empresário, só que empresário, o meu dízimo é gordo, eu tenho que ser pelo menos vice-presidente da obra. E não é por aí que funciona. Não é. Por quê? Mesmo dentro da Bíblia, com o correr do tempo, Moisés faleceu, Deus continuou operando, colocou Josué, um homem temente a Deus, É verdade. que visitou a cidade de Jericó e não teve medo. Aleluia. Os espias 10 voltou dizendo que tem gigante, o muro é alto, quer dizer. Só que Deus mandou fazer o quê? Vai lá e dá 7 voltas 7 voltas. para provar que é Deus. Muitas das vezes a gente tem que esperar 7 vezes. A gente tem que orar 7 vezes. Tem que jejuar 7 vezes. E não sabe por que Deus está pedindo isso aí. É porque o trabalho de Deus não é o nosso. É verdade, Diferente. meu Deus. Não é, meu irmão. Não é. Eu e essa aqui já passamos cada experiência. Já fomos rejeitados, já fomos humilhados, já somos, mas eu falo para ela, aquieta. Os antepassados passaram também. Elias passou. Josué passou. Né? Davi passou, como já foi falado aqui. José. Você sabia que teve uma hora que Davi teve até que passar como louco? Chegou no portão das muralhas dos filisteus, com babando, que nem um louco. Aí perguntaram, quem é esse? Eu falei, esse aí foi aquele que matou o nosso gigante. Mas ele está nesse estado, põe ele para cá, tem dó dele. Muitas das vezes a gente passa por isso. Verdade. Mas Deus sabe dar o retorno. Pegar pelas nossas mãos, erguer e nos dar, tu és meu. E eu vou te usar onde eu quiser. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso é que é importante. Porque, meus amados, não adianta querer se levantar contra um ungido, contra o escolhido de Deus, não. Eu já passei por uma vez, quando Deus me deixou 1 ano e meio parado. Que Deus usou uma serva e falou assim, tu vai ficar 1 ano e meio no vale. E eu não entendi. Estava bem empregado, como eu falei, essa firma que tinha o símbolo da arara,
era uma firma francesa, e eu trabalhava como técnico de ensaios elétricos. De repente a firma foi vendida, e quem estava comprando queria comprar como pequena empresa. Aí teve que mandar 600 funcionários embora, e aí eu Ele estava no meio. estava no meio. Mas para a honra e glória de Jesus, o Espírito Santo usou um vaso e me avisou. Ó, cuidado, vai vir um mercenário tomar o que tu vai receber. E não é que veio mesmo? Veio, irmão. Veio querer que eu emprestasse o dinheiro que eu tinha pego da indenização para ir querer trabalhar de garçom nos Estados Unidos. Eu com duas crianças assim, de 4 e outra de 5. Né? Aí eu me lembrei, falei, não, Deus já usou um vaso e me avisou que não era para guardar esse dinheiro. Deus faz assim, Aleluia. sabe? E de repente, depois de 1 ano e meio, Deus abriu a porta, eu fui trabalhar numa pedreira à noite, como eletricista de manutenção. Aí foi onde Deus me usou ricamente e tremendamente. Glória a Jesus. Porque quando eu fui para lá, eu não entendia o trabalho de Deus. Mas Deus estava me colocando lá com um propósito. Tinha 16 almas, irmão. Presbítero, diácono, Aleluia. ancião, pastor da Batista, pastor da Quadrangular. Tinha 16 almas. E como a gente trabalhava à noite, e o nosso jantar era das 10 às 11, quando terminava a janta, eu reunia todo mundo e começava a fazer um culto doméstico ali, até dar horário para voltar a trabalhar. Foi tremendo, foi um ano de sofrimento, mas Deus me deu a vitória. Amém. Porque quando deu 1 ano e meio certinho, uma firma, que era também de bom porte, que era a Vilar, me chamou e eu fui trabalhar na antiga função que eu fazia. Amém. Glória a Deus. Então Deus trabalha desse jeito. Foi nessa Deus é pedreira, fiel. foi nessa pedreira onde Deus provou que quem tem fé, como eu sempre falo, quem tem fé e clamar com fé a Deus, sempre terá a resposta. Amém. Eu trabalhava, meu irmão, Glória a Jesus. e eu era o eletricista de plantão, e toda 1h da manhã eu pegava a caminhonete e ia distribuir o lanche nos pontos, né? Porque tem explosivo, aí tem aqueles pontos estratégicos para não deixar entrar ninguém. E na portaria tinha um camarada que a esposa dele era da Deus e Amor, mas ele não era crente, ele era do diabo. Não aceitou Jesus? Eu não tenho, não passo, não aliso ninguém não, meu irmão. Porque está escrito, aquele que rejeitar Jesus, já tem dono. Aí, um dia eu fui levar o lanche lá e ele começou a rodar o revólver, assim, o 38, dizendo que ia dar um tiro nas nádegas de um crentinho. Eu estava entrando na caminhoneta, fechei a porta, eu voltei, falei, rapaz, tu tá falando isso comigo? Ah, eu te falo, eu tenho mais medo desse revólver no chão, porque eu posso tropeçar e disparar, do que ele na tua mão. O homem babou, ficou que nem cachorro doido, babando e o rei tremendo. Aí o que era evangélico do lado falou, rapaz, deixa o eletricista ir embora, ele veio só trazer o lanche aqui, você quer encrencar com o homem? E eu falei, não, meu filho, pode atirar, mas você só vai atirar se Jesus deixar. Amém. Igual a irmã falou, ele ficou com o braço travado. E eu entrei na caminhonete e fui embora. Quando foi de manhã, que a gente saía 4 horas da manhã, que eu voltei, aí ele estava no banheiro e o eletricista falou, olha, ele está lá. Eu falei, não, fala para ele que peça perdão a Jesus, porque eu não tenho nada contra ele não. 6 meses depois, esse camarada foi fazer exame, sabe que a firma faz aquele exame Periódico. Né? periódico? Foi fazer exame e estava com AIDS. Com 15 dias partiu. Então, Deus faz assim. Ai daqueles que se levantam contra um ungido de Deus, ou um escolhido. Não adianta. Ou o camarada se converte e se prostra aos pés de Jesus, como Saulo fez, perseguia e virou perseguidor. Certo? Era um perseguidor. Mas de repente ele passou a ser perseguido também. Entendeu? Então, aí está a prova. Deus pega e muda. Deus pega e lapida. Aleluia. Deus pega e Glória a Deus. Transforma. Glória a transforma. Jesus. E para concluir, eu quero que vocês entendam. Não adianta se levantar contra Jeová Jiré, Deus Glória a Jesus. do possível. Sabe por quê? O próprio Salomão, homem mais sábio, segundo as Escrituras, quando ele se viu numa determinada situação,
Sabe foi que ele escreveu? Porque ele olhou e falou assim, mas rapaz, eu sou o rei mais famoso, veio rainha do Oriente me visitar. Sabe foi que ele escreveu em Eclesiastes 11? Você já deve conhecer. Quando Salomão viu que ele estava em pecado, ele escreveu Eclesiastes. E olha o que é que ele fala no capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas. Aleluia. Porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8. Porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Eita, Tem muito crente que lê isso aqui, escuta, relê e não entende. Aleluia. Salomão só fartou dizer assim, ó, vós que adorai a Deus, seja de mão aberta. É verdade. Não tenha dó de ajudar o teu próximo. Glória a Jesus. Não tenha dó de ajudar o teu semelhante. Glória a Deus. Eita, Não tenha dó de sair pela sua vela fazendo aquele convite que o rei fez, conforme a palavra que Jesus ensinou. Glória a Jesus. O rei fez um banquete, chamou aqueles que eram e ninguém que ia. Um deu uma desculpa, que ia arar a terra, outro ia no casamento. E que foi que o rei fez? O fazendeiro mandou chamar todos que estavam na esquina. E aqueles participaram do banquete e deram glória ao seu rei. Glória a Jesus. Aqui, Salomão deixou bem claro quando ele falou, lança, porque tu não sabe o que vai acontecer na terra em dias futuros. é verdade. Por isso que tem muita gente sofrendo, por isso que tem muita gente que diz que é pregador, que é pastor, que é isso, que é aquilo, e não é abençoado, porque são pessoas de mão fechada para a obra de Deus. Aleluia. E se esquece que desde lá de Deuteronômio, Deus já estava dizendo que era para ajudar. Sem usura, sem ganância, sem projeto de levar vantagem. Porque geralmente, o que ocorre hoje, meus amados, em certos ministérios, só está prometendo bênçãos materiais. Olha, venha congregar com nós que você vai ganhar um carro. Vai ser muito Venha fazer isso que você vai arrumar uma boa esposa. Mas não fala o preço que a pessoa tem que pagar com jejum e oração para ir morar no céu e ter vida eterna. Não Glória a prega. Deus. Não prega o sacrifício de Jesus na cruz, que quando ele falou para o pai assim, Pai, se possível de mim passa esse cálice. Pronto. Mas ele falou, seja feita a vossa vontade. Então que nós possamos fazer a vontade do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos ser ricamente abençoados em nome de Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade que até aqui o Espírito Santo falou com todos nós. Amém.